Decidimos, Giovanni e eu, dedicar este dia, um domingo, a uma comemoração muito especial. 7 de dezembro. Há 84 anos ao amanhecer, as forças aeronaval do Império Japonês atacaram de surpresa a frota americana do Pacífico, ancorada em Pearl Harbor. Foi chamado de o Dia da Infâmia, mas foi algo muito diferente, algo a mais. Um dia que nenhum americano jamais esqueceria. Um dia que mudaria a história para sempre. Hoje, nós recontamos, no 84º aniversário, essa história, através de 3 figuras que, por uma vez, não são humanas. São 3 memórias de 3 navios que nunca mais voltaram de Pearl Harbor. Enquanto a maioria dos navios atingidos naquela manhã, de alguma forma, foi reflutuada, reparada, colocada novamente em condições de navegar e operar. Desde a menos danificada de todas, a nau Capitânia, a Pensilvânia, até a Califórnia, que foi completamente reconstruída nos 2 anos seguintes, 3 navios nunca mais voltaram. Uma ainda permanece, as outras 2 foram desmontadas, ou, em um caso, afundada no transporte. São histórias que selecionamos justamente pela memória daquele dia e que oferecemos a vocês hoje, excepcionalmente em um domingo, para respeitar, no calendário, exatamente a data da comemoração. Voltemos à madrugada de 7 de dezembro de 1941. O porto de Pearl Harbor, base da frota americana do Pacífico, desperta em uma tranquilidade aparentemente enganosa. Pensem na ilha de Ohio, com suas colinas verdes e harmoniosas, a água refletindo o céu como se fosse uma espécie de vidro líquido, um tipo de paraíso. E o pessoal militar, as tripulações dos navios e os homens do exército e da aviação estavam prontos para aproveitar o domingo, sem saber que uma grande força japonesa, com 6 porta-aviões e mais de 300 aviões, estava pronta para atacar. Os japoneses haviam estudado o plano muito bem. O ataque a Pearl Harbor visava garantir ao Japão supremacia no Pacífico por 6 a 12 meses. Ganhar tempo e conquistar recursos naturais, essenciais para manter a guerra na China desde 1937, e estabelecer seu próprio imperialismo militar. A área do Pacífico, em detrimento, é claro, das potências aliadas e dos Estados Unidos da América. A partir das 7 pela manhã, o céu de Pearl Harbor se enche com o zumbido cada vez mais forte dos motores dos aviões e depois das sirenes antiaéreas, do crepitar da antiaérea, das explosões, muitos navios atingidos, aviões destruídos no solo, milhares de vidas ceifadas. Mas hoje não falamos dessas vidas. Falamos de 3 navios. 3 navios que de Pearl Harbor nunca mais voltaram. Falamos do USS Oklahoma, distintivo ótico BB-37, do USS Arizona, distintivo ótico BB-39, e do USS Utah, distintivo ótico AG-16. São 3 histórias diferentes, 3 histórias incríveis que vamos contar para vocês, 3 destinos entrelaçados em uma única manhã que mudou o mundo. Nossa história começa com o USS Oklahoma. Poderíamos defini-la como a tragédia invertida. Um dos couraçados mais orgulhosos da frota americana. Lançada ao mar em 1914 junto com sua irmã gêmea, a Nevada, representava para a Marinha Americana uma nova era, aquela inaugurada pela Nevada e pela Oklahoma. Blindagens mais espessas, artilharia mais potente, além disso, eram os únicos navios com uma disposição assimétrica das peças de artilharia, com a segunda torre superposta à proa e a popa com canhões duplos, mesmo que a de baixo fosse tripla. Uma disposição vista também na Itália. Pensem nas classes Doria e Cavour. Algo que, segundo alguns projetistas, era basicamente desarmônico para o ritmo e a cadência de tiro. Mas, nesse caso, decidiu-se mesmo assim prosseguir com a construção, depois aprimorada nas classes seguintes, ainda dentro do chamado tipo padrão. Ou seja, navios muito semelhantes em concepção, formato, deslocamento e dimensões, capazes de sempre passar pelo Canal do Panamá. A USS Oklahoma serviu na Primeira Guerra Mundial e escoltou com determinação o Mar do Norte. Depois, passou por um longo ciclo de trabalhos, modernizações e exercícios. Em 1941, naquela manhã de 7 de dezembro de 1941, a USS Oklahoma estava ancorada ao lado da Maryland, ao longo do que havia sido chamado de Battleship Row, a Avenida dos Couraçados.
Em 7 de dezembro, a Oklahoma tinha mais de 1.300 homens a bordo quando as primeiras bombas e torpedos atingiram a fileira dos couraçados. Ela foi uma das primeiras a ser alvo. Os torpedeiros Nakajima B-5N chegaram rente à água, lançando seus artefatos com uma precisão letal. Artefatos, aliás, modificados com pequenas aletas de madeira para permitir que os torpedos navegassem e atingissem mesmo em águas rasas, como as de Pearl Harbor. 5 desses torpedos atingiram o navio em 5 minutos, das 7h05 às 8 horas da manhã, além de outras bombas e projéteis disparados pelas metralhadoras dos caças japoneses. Ela estava profundamente ferida e começou a se inclinar cada vez mais para um lado. Em menos de 12 minutos, virou completamente, deixando apenas a quilha emergir das águas oleosas. Lá dentro, centenas de homens ficaram presos. Nas horas seguintes, nos dias seguintes, os socorristas e marinheiros tentaram desesperadamente cortar a blindagem, a quilha, com maçaricos e cinzéis. Uma testemunha lembraria que se ouvia batidas, ouvia-se bater no metal por dentro de forma desesperada, ouviam-se gritos, socorro, salvem-nos. Aqueles gritos que iam se apagando, porque dentro o navio continuava a se encher de água, e depois mais nada. Morreram 429 membros da tripulação, incluindo o comandante do navio. O destino desses marinheiros ficou suspenso por muito tempo. Muitos dos corpos irreconhecíveis foram recuperados apenas em parte, e alguns deles foram enterrados em túmulos anônimos no cemitério de Honolulu. Após a guerra, tentou-se trazer à tona o Oklahoma. As superestruturas foram removidas, as torres foram cerradas e tentou-se recuperar as peças de artilharia. Em 1943, uma imensa operação de resgate a colocou temporariamente de volta à tona, uma das empreitadas técnicas mais ousadas já realizadas. Além disso, o Oklahoma não foi o primeiro navio a afundar no porto devido a um bombardeio e virar de cabeça para baixo. Isso já havia acontecido em Mers el-Kebir, em julho de 1940. Uma história que já contamos para vocês e que está disponível no canal. Mas o Oklahoma era apenas uma carcaça partida. Não podia ser recuperado, não podia ser reparado e colocado novamente em serviço. Foi simplesmente retirado dos registros navais e vendido para demolição. Mas enquanto era rebocado para a costa oeste, o Oklahoma, ou melhor, o que restava dele, encontrou uma tempestade. E os rebocadores foram obrigados a afrouxar e depois cortar os cabos para não serem puxados para o fundo do Pacífico junto com o casco naufragado. Parecia quase que o mar tivesse decidido recuperar aquilo que a guerra já havia reivindicado para o fundo do oceano. Hoje, no lugar onde o Oklahoma repousava, há uma simples placa de bronze que lembra seu nome. Não existe um memorial grandioso. Mas quem conhece essa história sabe que é a de uma luta desesperada contra o destino. Um destino que se inverte, que mata, esmaga, afoga. Homens que bateram no metal para conseguir mais um fôlego, tentando sobreviver. Uma história arrepiante, mas não única. Porque se o Oklahoma representa a tragédia submersa, o Arizona é a tragédia incendiada. Lançado em 1915, batizado em homenagem ao estado mais jovem na época da União, o Arizona era um dos orgulhos da frota americana. Mais de 31 mil toneladas, um poder naval perceptível só de olhar. Na manhã do ataque, em 7 de dezembro de 1941, o Arizona ainda estava atracado no cais F-7 ao lado de um navio-oficina, o Vestal. Pouco mais de 10 minutos após o início, uma bomba de 800 quilos, lançada por um bombardeiro de mergulho, um AIT-D-3A, penetra no convés blindado, atravessa todas as anteparas e alcança o paiol de proa. Ela não explode imediatamente. A espoleta leva quase 30 segundos para acionar o explosivo, mas a explosão é devastadora. A explosão é tão forte, tão poderosa, que levanta por um instante a proa do Arizona da água e desintegra o convés superior. O clarão daquela explosão foi visto a quilômetros de distância, e não foi a única consequência, porque o Arizona queimou por 2 dias seguidos. Imagine um naufrágio que continua queimando mesmo quando o resto da frota, começando pela Enterprise, retorna ao porto depois de ter perseguido inutilmente a esquadra japonesa. 2. 1.512 homens a bordo, 1.177 morreram. Mais da metade do total de vítimas do ataque a Pearl Harbor. Entre eles estavam o contra-almirante Isaac Kidd
e o capitão do navio Franklin Van Valkenburg, que morreram em seus postos de comando, mortos por aquela súbita onda de calor causada pela explosão. Às suas famílias foi entregue uma medalha póstuma, uma espécie de símbolo de dignidade que nenhuma tragédia poderia apagar. Mas voltemos àquele naufrágio. Quando o fogo apaga, o Arizona continua lá? Partido semi-submerso, o aço enegrecido e fumegante. Mas desse destroço nasceu um símbolo. Após a guerra, enquanto os Estados Unidos se consolidam como potência mundial, os destroços do Arizona tornam-se lugar sagrado. Em 1962, o arquiteto Alfred Price projetou um memorial branco suspenso sobre o esqueleto do navio, que ainda está lá, submerso, com apenas a barbeta da torre Superfiring de proa sobressaindo da água. É uma estrutura leve, silenciosa. O memorial é uma espécie de espinha dorsal que se curva em direção ao torreão de comando, que não existe mais, e depois volta para cima. Do naufrágio ainda hoje emerge lentamente um fio de óleo combustível. É chamado pelos visitantes de Lágrimas do Arizona, The Tears of the Arizona. Estima-se que ainda restem dezenas de milhares de litros nos tanques submersos, que continuam a vazar lentamente na Baía de Pearl Harbor. Anualmente, milhares cruzam a Ponte Branca e observam a água escura, onde ainda se veem os contornos do navio. Placas exibem os nomes dos que caíram. Dos poucos sobreviventes que viram o memorial, muitos optaram por ser enterrados ali, junto aos companheiros, em câmaras subaquáticas entre chapas enferrujadas, como se carregassem a culpa de terem sobrevivido ao inferno. O historiador Gordon W. Prench, em sua obra monumental, A Dawn We Slept, escreveu que o Arizona não é apenas um navio afundado. É o sinal físico de uma inocência perdida, de uma América que despertou adulta em uma manhã de fogo. Talvez seja exatamente isso. Os destroços do Arizona é mais do que um monumento. É uma ferida aberta que continua a sangrar lentamente no Pacífico. Mas, talvez a história mais absurda seja a menos lembrada. É a da USS Utah, a história que é um pequeno espelho do destino de Pearl Harbor. Uma vida militar longa, transformada, apagada, recuperada no tempo da memória. O Utah era outro couraçado lançado em 1909 como parte da classe Flórida. Ela serviu no Atlântico na Primeira Guerra Mundial, participou das operações da frota, recebeu honras pela disciplina impecável de sua tripulação, mas, no início dos anos 30, havia se tornado obsoleta. E em 1931, ela foi reclassificada como navio-alvo, um papel de segunda vida, modesto, mas no geral útil, de rainha da frota a cobaia para testes de artilharia e aviação. Sua tarefa, se olharmos com os olhos de hoje, era paradoxal. Ela deveria ser atingida, mas não pelos japoneses. Foi equipada com sistemas de radiocontrole e reforçada para resistir a bombas simuladas. Uma plataforma para experimentos. 7 de dezembro de 1941. O Utah também estava ancorado em Pearl Harbor, ao longo da margem oeste de Ford Island, longe da Battleship Row, a Avenida dos Couraçados. Seu perfil, agora sem as torres principais, era inconfundível. Uma área anônima, diferente das outras. Os japoneses sabiam da existência do Utah. Eles haviam sido instruídos a não perder tempo. Torpedos, bombas e projéteis com aquilo que não era um alvo. Era apenas um navio anônimo, inútil para fins de guerra, ancorado. No entanto, quando os aviões japoneses chegaram, alguns dos pilotos cometeram o erro e atacaram o Utah porque, segundo as observações de vários historiadores, os pilotos japoneses teriam confundido o Utah, visto de cima, com um dos porta-aviões americanos. Era um pouco difícil de cometer. Mas realmente, olhando de cima e não de perfil para o Utah, e comparando aquele perfil com os porta-aviões dos japoneses, o erro poderia mesmo ter sido cometido. Ou talvez, simplesmente, outros pilotos tenham decidido não voltar com os torpedos a bordo, com as bombas a bordo, e atacar mesmo assim, por desprezo, só para não deixar nada intacto em Pearl Harbor. O fato é que às 8h01 do dia 7 de dezembro de 1941, 2 torpedos atingem o Utah no flanco esquerdo. O Utah não é mais um couraçado e tem uma tripulação reduzida a bordo. Ele também inclina rapidamente, enche-se de água e vira em 11 minutos. Dos 525 homens a bordo, 58 morrem presos dentro do navio. As histórias dos sobreviventes são semelhantes às do Oklahoma.
Mãos batem nas chapas de metal, corredores escuros, respiração vira tambor de medo. Alguém virá nos salvar? Mas ao contrário dos grandes couraçados, o Utah não podia ser recuperado. As prioridades, é claro, eram outras. A prioridade, antes de tudo, era tentar salvar o que pudesse ter uma segunda vida. Uma segunda vida útil para o esforço de guerra, não um navio-alvo controlado por rádio. Por esse motivo, o Utah ficou lá por muito tempo, virado, meio submerso no lado oeste da Ford Island. Após a guerra, os mergulhadores colocaram um simples mastro com a bandeira no lugar do navio, parcialmente erguido e desmontado. Porque algo do Utah ainda ficou lá. Não houve nenhum grande memorial como o Arizona, nem mesmo uma cerimônia solene, apenas o som das ondas batendo contra o casco enferrujado. Em 1972, foi construída uma pequena plataforma comemorativa, acessível apenas ao pessoal militar. Não é um lugar para turistas, é um lugar íntimo, sombreado, onde as famílias dos mortos podem deixar flores e silêncio. Todo navio tem sua dignidade, disse um velho marinheiro sobrevivente, até mesmo os que já não lutam. Hoje o Utah, ou melhor, o que restou dele, ainda está lá. O pouco que sobrou, como uma tartaruga de ferro coberta de algas e corais. As águas colonizaram o que restou do naufrágio. Os peixes nadam entre o que restou. É um cemitério silencioso, é um santuário natural. Dos 3 navios de Pearl Harbor que nunca retornaram, o Utah parece ter encontrado a paz mais profunda, esquecido pelo clamor, mas não pelo mar. Pearl Harbor não é só um nome nos livros de história. É uma ferida na consciência americana e o ponto inicial de um século de guerra. Depois daquela manhã, a manhã de 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram em um conflito total que redesenharia o mundo. O eco daquela data, como foi definida por Franklin Delano Roosevelt em seu discurso ao Congresso, é uma data que viverá na infâmia, continua a vibrar na memória coletiva. No entanto, além dos números, permanecem as vozes dos navios e de seus homens. O Oklahoma, o Arizona, o Utah são 3 formas diferentes de morrer e 3 formas diferentes de lembrar. O Oklahoma é a tragédia humana. Os corpos presos, as mãos batendo contra o aço. Uma angústia coletiva que nenhum monumento pode traduzir de forma eficaz. É o símbolo da impotência das fronteiras. É o caos, do destino que se inverte, exatamente como o navio. O Arizona é a tragédia épica, a explosão, o fogo, o martírio. Ela se tornou o ícone de Pearl Harbor a contragosto, uma representação material do sacrifício nacional. Em seu naufrágio, vive a metáfora do renascimento, a força que vem da dor. O Utah é a tragédia esquecida, envolta pelo esquecimento do que não é espetacular nem útil. Mas é nesse silêncio que se esconde uma lição. A memória não é feita apenas de heróis, mas também daquilo que fica à margem. No cemitério do Pacífico, no Punchbowl Crater, descansam milhares de marinheiros. Os túmulos com o nome desconhecido, Unknown, continuam sendo lentamente identificados graças ao DNA entre eles. Muitos desses mortos vieram do Oklahoma. Em 2015, após anos de pesquisas, a Marinha dos Estados Unidos anunciou ter identificado mais de 300 daqueles marinheiros sem nome. As famílias finalmente puderam celebrar os funerais e ter um lugar para chorar seus entes queridos, para lembrá-los. O tempo, felizmente, não apaga, mas devolve. E assim chegamos aos dias de hoje. Hoje, quando o vento de Ohio sopra e move a superfície da água sobre o que costumava ser o Arizona, é possível ver aquelas lágrimas das quais falávamos antes. Cada gota que sobe do naufrágio é um acorde, uma lembrança que vem à tona. No entanto, Pearl Harbor não é apenas um lugar de luto, é também um símbolo de continuidade, porque as novas gerações de marinheiros americanos vão lá em visitas de formação. Muitos sobem a bordo da Mighty Mo, o USS Missouri, ao qual já dedicamos um vídeo que você encontra no canal. E depois vão tocar, ali perto, o mármore branco do Memorial do Arizona, e leem os nomes gravados. Alguns também pedem para serem levados até a plataforma acima do que resta do Utah, lá onde aquela bandeira solitária trêmula ao vento. Todos entendem que aqueles navios não pertencem apenas à história militar, mas ao tecido da memória americana. No diário de um jovem marinheiro sobrevivente do Oklahoma, encontrado anos depois, há 2 belas frases. Não sei por que estou vivo. Talvez porque alguém precisava contar o que aconteceu. Então, contar o que fazemos também dentro da história
É tudo o que resta, é tudo o que importa. Contar sobre os navios que afundaram e as vidas que tentam se manter à tona. E contar como o mar, que engole e guarda, pode se tornar um arquivo de memória mais duradouro do que o próprio ferro dos navios. E enquanto o tempo passa, Oklahoma, Arizona, o Utah continuam existindo nas profundezas do oceano e da consciência coletiva. Não são apenas destroços. São títulos submersos pela história, vozes que o silêncio não conseguiu calar. Como escreveu o poeta Carl Sandburg, o mar é antigo como o tempo, mas cada onda sabe chorar nomes novos. E assim, todo 7 de dezembro, quando as sirenes soam ao amanhecer e as bandeiras são hasteadas a meio mastro, aqueles nomes, Oklahoma, Arizona e Utah, voltam à tona, suspensos entre a memória e o mar, entre a história e a lenda.